Cuidado de Deus com Israel. Quando Deus tirou Israel do Egito e o separou como povo santo, ele também separou sua forma de viver e de comer. As leis alimentares em Levítico 11 e Deuteronômio 14 não eram apenas religiosas, elas envolviam princípios de saúde, higiene e proteção espiritual. Não por obsessão por regras, mas por amor e preservação da vida. Sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. Você sabia que a palavra santo significa separado? Então o Senhor diz, sereis separados, porque eu sou separado. Sabe aquela coisa? Você não é todo mundo? Justamente isso. Essas instruções estão principalmente em Levítico 11, lista dos animais puros e impuros, Deuteronômio 14, reforço das leis alimentares. Essas leis não eram meramente religiosas, mas protetoras da saúde física e espiritual. Nenhuma dessas doenças porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. É interessante, né? Eu, quando li a primeira vez a Bíblia, e eu achei isso tão chato de ler, livro de Levítico, Deuteronômio, essas leis, eu achava que isso não valia nada pra gente, até que o Senhor me levou de volta para ler e entender. Uma madrugada o Senhor literalmente me acordou, ele falou, vai em Gênesis, vê o que eu determinei que vocês comessem. E aquela conversa com o Espírito Santo na madrugada foi assim, de abrir meus olhos, realmente, ele me abriu os olhos. Ele já tinha me dado conhecimento nos cursos, nas especializações, só que eu não conseguia aplicar na minha vida. Até que ele me levou a entender que não se tratava de algo que é apenas cuidar de forma idosa. Não, não é questão de vaidade. É questão realmente do quanto a gente está disponível para santificar e obedecer a Ele em tudo, até na nossa alimentação. Deus ordenou a Israel que não comesse sangue, em toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, Atos 15:20, carne de animal morto naturalmente ou contaminado, alimentos fermentados em dias santos, aumentam inflamações e doenças como carne de porco e frutos do mar. Então, esses tipos de alimentos, né, o Senhor proibiu, porque aumenta. Hoje a gente sabe que é porque realmente aumenta a inflamação e as doenças. Porque os animais impuros e carniceiros, porque transportavam toxinas e parasitas, e também os alimentos que produzem fermentações e intoxicações no organismo. Então, quando Deus fala, não coma isso, não coma aquilo, não quer dizer que o Senhor está simplesmente colocando regras para nós de forma que, Deus não quer que eu faça isso. Deus não quer porque tem um porquê, Ele não quer que faz mal para nós, Ele não quer que a gente adoeça, entendeu? Israel também recebeu instruções sobre lavagem das mãos, isolamento de doentes, uso de óleos e ervas, manipulação de cadáveres, controle do mofo e uso do sal como purificador, práticas que só séculos depois a medicina moderna viria a confirmar. E não sei se você sabe, mas o sal, ele realmente elimina muitas toxinas, né? Existe até uma prática de lavar as frutas e verduras com água com sal, que ajuda a remover parte das toxinas, parte dos parasitas, parte dos agrotóxicos. Então, assim, o Senhor, ele é maravilhoso, ele é perfeito em tudo. Com base no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Deus deu orientações claras ao povo de Israel sobre o que poderiam ou não comer. Essas instruções refletem não só aspectos cerimoniais e espirituais, mas também princípios de cuidado com o corpo, o que se relaciona diretamente com o conceito de mordomia cristã do corpo. A responsabilidade de cuidar da saúde como parte da adoração a Deus. Sabia disso? Eu fiquei assim completamente impactada quando eu entendi que o cuidar do meu corpo não era sobre vaidade, era sobre a questão de ser mordoma, de cuidar bem daquilo que Deus nos deu. A gente não cuida bem da nossa casa, a gente pinta, a gente lava, né, a gente faz a manutenção, então a gente precisa também cuidar dessa casa aqui, desse corpo, onde o Espírito Santo de Deus mora.
Alimentos permitidos e proibidos. A distinção entre alimentos puros, são os alimentos limpos, e os impuros, que são os imundos, é mais detalhada em Levítico 11 e Deuteronômio 14. Animais terrestres permitidos. Animais que ruminam e têm o casco fendido, exemplo, boi, ovelha, cabra, proibidos. Porco, que tem casco fendido, mas não rumina, camelo, lebre, etc. E nós já falamos que os proibidos eram porque realmente faziam algum mal. Você já viu falar das pessoas que têm problema de bicho de porco na cabeça? Isso pode matar, né? Hoje em dia existe toda uma questão sanitária, cuida de porcos, então para você comer a carne de porco não é de qualquer jeito, porque se ela for criada de qualquer jeito, na verdade pode trazer esse tipo de parasita que pode nos causar prejuízo de saúde, até mesmo a morte. Então olha como Deus, ele é maravilhoso, cuidadoso, Pai amoroso, ele só queria nos privar de ficar doentes. Animais aquáticos permitidos: peixes, barbatanas ou escamas. Os proibidos: animais marinhos sem escamas ou barbatanas, camarão, moluco, enguia. Não sei se vocês sabem, mas esses animais muitas vezes são considerados como os lixeiros do mar, né? As aves proibidas: aves de rapina, como águia, butre, corvo, coruja, porque elas também comem animais carniça, né? Então elas acabam se contaminando, não faz mal para elas, mas para nós pode causar morte. E as permitidas, não há uma lista explícita, mas as aves domesticáveis e não carnívoras são aceitas. Os insetos permitidos, alguns gafanhotos, locustas, e proibidos todos os outros insetos.